Marcos capítulo 16, versículo 15, é um texto bastante conhecido. E logo em seguida vamos orar. Parabéns a você que é pai. Dê a cada dia a Deus gratidão, porque é um privilégio que Ele nos dá. E não tem como explicar como é bom ser pai. Sempre agradeça a Deus e peça que Deus te use para ser dentro de casa um missionário a seus filhos, a sua família, e um exemplo de como Deus pode te usar. A palavra de Deus diz em Marcos 16, versículo 15: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Eu vou ler essa parte, depois lerei 1 Pedro 2, versículos de 9 a 10. Mas somente essa parte, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos na tua casa. Obrigado ao Senhor porque a tua palavra é perfeita, é clara, é transparente. E o Senhor, ó Pai, pode usá-la para fazer muito além do que nós sequer imaginamos. Pai, eu peço que o Senhor tenha toda a liberdade de me usar segundo a tua graça, apesar de mim mesmo. Abençoe que a tua igreja ouça a tua palavra e que nós juntos possamos entender, ó Pai, o que o Senhor quer de nós, como servos do Senhor, como missionários do Senhor, como aqueles, ó Pai, que devem apoiar missões e dar suporte aos missionários que vão. Abençoe, ó Pai, esse tempo juntos para a honra e glória do Senhor. No nome de Cristo oramos e agradecemos. Amém. Podeis assentar? Quero ler também 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 9 a 10, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Se você é salvo, o Senhor está falando com você, que no outro tempo não era povo dele, no outro tempo não sabia sequer quem era o Senhor, não entendia sequer que você poderia conhecer esse Deus tão perfeito. Se você é um dos que são salvos, você também é um dos que conheceu a misericórdia e a graça inexplicável do nosso Senhor. Mas é justamente você e eu que o Senhor diz que você foi salvo para anunciar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Como todos sabemos, missões é sim um projeto de Deus para ser executado através de nós. É muito bonito pensar sobre missões, é lindo falar sobre a obra missionária, é gostoso você ouvir quantas coisas o Senhor tem feito e como o Senhor tem trabalhado na vida de outras pessoas, usando tais missionários que têm se dado a serviço do Senhor. É linda a obra missionária, mas quando nós atentamos para o que ela tem sido quando acontece segundo esse livro. É bonito, mas quando atentamos. Às vezes nós queremos admirar, queremos falar sobre tudo que missões fala, mas tem muito mais a ser feito. Temos aprendido sobre missões na igreja, temos visto missionários a fazer missões, temos até ensinado sobre missões. E às vezes fazemos missões, Mas seria tudo o que nós podemos fazer? Uma pergunta que eu me faço e faço a você. Nós já temos feito tudo o que o Senhor nos tem dado capacidade para fazer? Ou nós podemos fazer um pouco mais? Ora podemos fazer mais sim em grupo, ora o Senhor quer que nós façamos mais individualmente. O que o Senhor pede para você, o que o Senhor pede para mim, para que façamos mais? O nosso alvo é Jerusalém, nosso alvo é Judeia, Samaria e até os confins da terra. De acordo com pesquisas, nós ainda não alcançamos o nosso alvo. De acordo com tudo que sabemos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, falta muita gente para ser salvo. Há muitas pessoas morrendo todo dia que ainda não ouviu sobre Cristo. Há muitas pessoas que nós amamos que estão indo sem Cristo. É pessoas que vivem ao meu lado, pessoas que vivem ao seu lado, que às vezes você fala de missões e elas sequer dão ouvido ao que você fala, porque é você falando. De repente você precisa que um missionário chegue até esta pessoa que você tanto ama e fale para ela que existe um Salvador, existe alguém que morreu por você
e quer te dar a vida eterna que só Ele pode dar. Mas você pode ser a única pessoa a falar para os entes queridos daquele missionário que existe alguém que ama você e quer te dar também a vida eterna. É muito mais do que nós pensamos ir por todo mundo, o ide, o enviar missionários. Às vezes pensamos que tudo que o missionário precisa é do nosso dinheiro. A primeira coisa que nós pensamos, o missionário quer e precisa do nosso dinheiro. De fato, ele quer e precisa do seu dinheiro, mas não é tudo que ele precisa de você. O missionário sem dinheiro, ele é como você, ele não faz nada. O missionário sem dinheiro não sobrevive, ele não alcança nem sequer um dia a mais de vida, porque ele tem que comer. O missionário precisa comer, o missionário tem suas necessidades pessoais, tem muitas coisas que ele precisa também, além desse dinheiro. A razão de dar é porque sabemos que faltam muitas pessoas a aceitar Jesus Cristo. A razão de darmos é porque temos ciência que há um trabalho a ser feito que gera custo, gera despesa. Muitos faltam a conhecer Jesus e você sabe que existe um Cristo a ser anunciado. Mateus capítulo 6, versículo 21, diz: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Irmãos, nós colocamos o nosso tesouro aonde já chegou o nosso coração. Às vezes uma dificuldade que temos de investir em missões é porque o nosso coração não chegou lá. Às vezes nossa dificuldade de entender por que investir tanto em missões é porque nós ainda não amamos missões, ainda não entendemos que há pessoas morrendo sem Cristo e que essa pessoa poderia ser hoje você mesmo, como não é, poderia ser seus filhos, os seus pais, seus amigos, pessoas que você tanto ama. A nossa dificuldade é nos sensibilizar com outros que estão do lado de lá. O missionário precisa de seu apoio como igreja, de seu apoio como cristão, de seu apoio em oração, mas também como contato amigo, como um apoio moral, precisa do seu amor, precisa do sustento financeiro, sim, mas como gratidão, como resultado do trabalho. Eu ouvi de um missionário dizer: Wesley, o missionário precisa de dinheiro, sim, mas o dinheiro tem que vir como sinal de gratidão. Às vezes nós pensamos sim, vamos mandar dinheiro para eles e ficar tranquilos. Mas o missionário diz claramente: Wesley, o missionário precisa de dinheiro, mas o dinheiro tem que ser com gratidão. Se você investir para os missionários com gratidão, você vai entender o que Deus quer de você. Você vai entender quanto Deus quer usar de você e como Deus quer usar você. Missionários estão voltando, irmãos, e outros não estão indo. A razão é quase a mesma. Alguns missionários estão voltando porque perderam a visão de um projeto que no início era maravilhoso, por causa de diversas razões. Alguns missionários estão voltando porque faltou apoio. Eu ouvi de missionários que iam com 50%, 60% do apoio prometido. Alguns missionários foram pela fé, alcançaram. Outros missionários se desanimaram no meio do caminho porque foram mandados apenas dinheiro para eles. E aqueles 50%, 60% que não era suficiente, simplesmente deixaram de existir. Outros voltaram também porque perderam esse apoio, mas também perderam o apoio de suas famílias, perderam o apoio de sua igreja até. Há igrejas que enviaram missionários, irmãos, e a própria igreja que enviou missionário deixou de apoiar. Não porque o trabalho esteja mal feito, de repente uma crise não financeira, mas de visão. Outros missionários não estão indo pelo que estão vendo na vida de missionários que estão voltando. Outros missionários não estão indo pelo pouco incentivo que a própria igreja o faz, a própria missão o faz, os próprios crentes o faz. A cobiça deste mundo, os desejos, os prazeres, a pressão de um mundo que oferece tecnologia, um mundo que oferece status, progressão financeira o tempo todo, e tudo mais que você e eu sonhamos.
E principalmente, irmãos, missionários estão se perguntando antes de ir: como conseguir sustento? Como conseguir sustento se falta para os que estão lá? Se pararmos para pensar, como outros vão querer ir, sabendo que falta sustento para os que já estão lá? Alguns missionários estão voltando e outros não estão indo e deixando as brechas aumentarem. Por quê? O que podemos fazer para parar isso ou mudar esse contexto? Em primeiro lugar, o que todos sabemos, mas já contradiz um pouco: vamos enviar missionários. Eu vou falar: missionário, vai que eu te apoio. E ele vai me dizer: mas está faltando para os que estão lá. Eu serei mais um a ser dividido, o pouco que tem ido. O dinheiro que a sua igreja manda será dividido comigo também. Aqueles que estão lá receberão menos. Será que realmente eu devo ir? Sem falar que nós esquecemos dos missionários que estão morrendo pela idade, pela doença e por circunstâncias diversas. Mas Romanos capítulo 10, versículo 15 diz: como pregarão se não forem enviados? É uma pergunta, irmãos, que é lógica, ela mesmo responde. Como pregarão se não forem enviados? Há uma necessidade, todos sabem disso, a começar em mim. Eu que estou falando sei disso, você sabe disso. Há uma necessidade, há pessoas precisando ser salvas, mas há pessoas precisando que você vá ou envie alguém para ir. Romanos capítulo 10, versículo de 13 a 15, nos apresenta claramente a receita de como funciona esse projeto do Senhor para que almas sejam salvas. Claramente nos ensina como é o projeto de Cristo para que essas almas sejam salvas. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Veja que a palavra de Deus apresenta claramente no versículo anterior, versículo 13, se você ler, diz que porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O princípio é invocar o nome do Senhor. Mas o trabalho começa falando desse Senhor, ensinando quem é esse Senhor. Eu não posso crer em quem eu não conheço, eu não posso sequer entender quem é este que tanto você fala, que salva, que transforma vidas, que é um Deus tão perfeito, maravilhoso e sustenta toda necessidade sua. Eu não consigo entender quem é esse Deus, se você não me ensinar, se você não me explicar, se você não mandar alguém para falar de Cristo para mim. Os nossos filhos, por várias vezes já falamos quem é esse Jesus, como que funciona a vida cristã, como que é esse negócio de confiar num Deus tão perfeito, o que é esse Deus, como palpar esse Deus, como sentir, do que você está falando. Aí você precisa continuar repetindo, mas também mostrando no seu testemunho. Essa é a parte difícil. Seus filhos estão te assistindo, sua esposa está te assistindo, você está assistindo eles, a sua esposa, e essa é a família que precisa ajudar um ao outro, como palpar esse Deus tão perfeito e real. Mas ele existe. Há missionários querendo ir, irmãos, mas são poucos. Mas há missionários querendo ir, mas faltam sustento. Os missionários precisam de sustento, sua família precisa, mas veja que não é fácil simplesmente viver de ofertas. Veja esse testemunho que diz assim, um artigo que eu li diz: não se torne um missionário se você acha que viver de ofertas é fácil. Veja o que diz: pode parecer, mas definitivamente não é fácil viver mensalmente, segurando a respiração, orando para que caia aquele valor cheio do aluguel, sabendo que até esse valor depende da bondade e generosidade de pais, parentes, amigos, ou aquela senhora que junta as moedinhas para poder ofertar com fidelidade a sua oferta. E quando sobra um pouquinho de dinheiro, aí você fica apreensivo pensando em como gastá-lo. Será que eu posso me dar ao luxo de tomar um cappuccino?
Será que as crianças realmente precisam ir ao parque amanhã? Compro aquela moto dos sonhos ou compro uma básica, uma simples que apenas me suporta por um tempo? Então vem também o momento de frio na barriga, aquele momento de falar sobre finanças, pedir apoio financeiro pela primeira vez, sentindo que você está importunando sempre as mesmas pessoas, que acabam sendo as únicas pessoas que você conhece. E as pessoas ainda podem pensar, está querendo dinheiro para ter uma vida fácil, sem trabalho e receber todo mês. Com certeza tudo isso acaba construindo e moldando a sua fé como missionário. Mas não significa que é fácil viver de oferta. Irmãos, esse é o nosso papel como igreja, como servos do Senhor, sustentar e fazer missões. Esse é o nosso desafio. E a Bíblia diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É para isso que você foi chamado, é para isso que o Senhor me chamou. Irmãos, temos que passar à frente o que o Senhor trouxe a nós, através de outros missionários, através de pessoas que se levantaram a anunciar Jesus Cristo, através de pessoas que perderam o sono para dar conselho para os seus filhos, e às vezes até para você. Pessoas que passaram a noite orando por você. Tudo isso faz parte de um contexto que nós sequer imaginamos. O texto nos adverte, somos um povo adquirido para isso, para anunciar. Os recursos que a obra missionária precisa já estão nas mãos dos crentes, mas não pode faltar visão. O Senhor já te deu o recurso que você precisa para fazer missões. Eu estava lendo exemplos, depois você faz essa pesquisa na internet, é fantástico. Isso te anima até a ser criativo, como foi a apresentação dos pais. Algo maravilhoso de tocar o coração das pessoas. Você não para analisar os detalhes da vida. E 2 exemplos que eu queria destacar, um deles eu já usei no passado, sobre uma senhora que não tinha dinheiro para ajudar missões. Ela batizou a abóbora que ela tinha no quintal de abóbora missionária. Então, resumindo a história, ela pegou todas as sementes e vendeu uma por uma, dizendo a todas as pessoas, depois de insistir tanto, compra, por favor, é para ajudar missões. E cada sementinha, ela dava um cartão de evangelismo para aquela senhora. Todas as pessoas que compraram, e detalhe, não sobrou semente. Todas as pessoas que compraram, ela juntou todo esse dinheiro, levou para a igreja, e aquela senhora que era a mais pobre da igreja, deu a maior oferta missionária do ano, na campanha de missões. Uma senhora que não tinha nada, mas tinha um coração entregue na obra. A diferença é que o Senhor usou o coração daquela mulher para entender um meio de como fazer missões, porque as condições que você precisa já está entregue a você. Aquela mulher usou o que o Senhor deu para ela, uma única abóbora. Mas ela entregou o seu coração, falou, Senhor, como que eu posso fazer? Detalhe, ela iria vender apenas uma abóbora. Ela vendeu uma semente, e mais do que essa semente, várias dessas pessoas aceitaram a Cristo através daquele cartão que ela entregou junto. Então, no dia de apresentar a oferta dela, ela ofertou dinheiro aqui à frente, mas ela ofertou almas salvas a Cristo. Ela fez muito mais do que você e eu podemos imaginar que se faça com uma abóbora, porque ela deixou ser usada pelo Senhor. Um outro exemplo maravilhoso que eu li, tem alguns países que a pobreza é tão grande, mas o meio de se ofertar para missões, eles plantam um determinado terreno, lá tem muito mato, capim, terra, eles plantam um determinado terreno e diz, essa parte é para missões, seja o que der. E parece até um milagre, né? A melhor parte, é a parte que mais se produz. Eles plantam aquele terreno todinho, isso aqui é para o Senhor, o que o Senhor abençoar é dele. E milagrosamente, aquela produção maravilhosa é resultado
de uma fé entregue diante do Senhor. Então o Senhor usa, irmãos, não o que você está para ganhar, mas o que você tem nas mãos. O Senhor quer que você confie nele, o que Ele já te deu. Essas mãos usam os recursos na direção em que o seu coração está inclinado. Se o seu coração estiver inclinado a fazer a vontade perfeita do Senhor, o Senhor vai levantar recursos para você. A nossa meta para esse ano como missões, está no nosso colete aqui, 100% não do seu salário, mas 100% de apoio, 100% de tudo que você quer do seu coração entregar para Deus. O Senhor quer 100% de você para a obra dEle. Se nós apoiarmos missões como um todo, o Senhor vai nos capacitar a fazer o que deve ser feito. Irmãos, se não assumirmos o papel como cristão, como queremos então que outros assumam? Como queremos que missionários se levantem e vão para a obra fazer missões? Aqui precisamos fazer missões falando de Cristo na nossa igreja, mas lá nós precisamos falar de Cristo enviando missionários e pessoas que estão prontas a servir ao Senhor. E em segundo lugar, podemos nos envolver com os missionários. Dê apoio através do contato com esses missionários. Irmãos, tem missionários tendo conflito emocional, psicológico até, em choques culturais, em choques... Vou dar um exemplo de um artigo que eu li. O missionário foi para determinado lugar, ficou lá determinado tempo, e como acontece no choque cultural, em missões transculturais, chega lá, tudo que você acha engraçado, ninguém acha engraçado. Chega lá, a forma que você conversa é engraçado. As suas gírias, os seus meios de brincar, de falar, ou às vezes você até está falando sério, as pessoas riem do seu jeito. A sua roupa, a forma de vestir, nossa, como que usa uma roupa dessa aqui? Ela não é daqui essa pessoa. Então às vezes as pessoas têm que entrar e se adequar àquele lugar que elas não conhecem ninguém, além do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas passam um determinado tempo naquele lugar, digamos que 10 anos, e retornam a passeio para o seu lar. Voltam, cadê os meus amigos? Não estão aqui mais, alguns casaram. Cadê aquelas pessoas que moravam do lado da minha casa? Alguns já morreram. Cadê meus familiares? Alguns já morreram também. Cadê as pessoas que eu tinha tanta amizade, a gente sempre estava junto? Elas não têm tempo mais para você, ela tem novos amigos. Esses missionários voltam até o meio, eles estão ali, voltam para casa e chegam até o meio e pensam, aonde é o meu lugar? Aonde é o meu lugar? Aonde é a minha terra natal? Esses missionários estão tendo conflitos emocionais, espirituais. E detalhe, quem pode me ajudar? Eu sei que é o Senhor. Eu sei que eu entreguei diante do Senhor, mas vamos lembrar que missionário também é carne, como nós. Eu sei que quando eu faço uma viagem de 3, 4 dias, parece que eu chego na cidade e está tudo diferente. Um missionário que volta 10 anos depois na sua terra natal, já tem shoppings que não existiam, aonde era a casa de seus vizinhos. Já tem asfalto onde não tinha. As pessoas que eles conheciam não conhecem mais. Eu mudei de onde eu era solteiro há 15 anos atrás. Hoje a minha rua, e eu sempre passo por lá, é totalmente diferente. Lá já tem sobrado, 2 sobrados na frente da minha casa. As casas já mudaram a sua característica. E os vizinhos que eu conhecia, nem todos moram no mesmo lugar. E isso porque eu moro aqui. Quando eu passo, é estranho passar naquele lugar. Parece que passou por um sonho na minha cabeça esse lugar. Irmãos, erramos em pensar apenas em enviar dinheiro para esses missionários. Por quê? De que mais eles precisam? Os missionários não deixam de passar pelas dificuldades que nós temos aqui na nossa sociedade.
em casa também. Escolas, locomoção, roupas, moradia, manutenção de carro ou casa, material didático para trabalhar. Tudo são necessidades reais da vida de um missionário, como é da sua também. Esses missionários precisam também receber salários como você. A diferença financeira de um missionário e você, se você for demitido hoje, você ainda tem seguro-desemprego. O missionário não sabe se vai entrar a oferta na conta financeira dele. Mas eles precisam também, além do seu apoio financeiro, eles precisam de amigos, eles precisam de família, eles precisam de lazer e descanso. Quando isso acontece, parece que estão fazendo demais. Você passa na porta da casa do missionário, nossa, ele está fazendo churrasco. Ele está gastando o dinheiro que foi dado para ele fazer missões. Isso é cruel, irmãos, mas é real. Isso é ser humano. Nós temos tendência de pensar, eles não podiam gastar com isso. Nosso missionário está com um carro novo, ele não devia comprar um carro novo. Esse dinheiro é para missões. Isso é ser humano, irmãos. Isso não é esse ou aquele outro ou eu. Isso é ser humano. Temos uma tendência de subjugar o gasto deles com lazer também. Veja outro depoimento e eu já estou encerrando. Mas você ainda não chegou em casa. É o título do depoimento e da mensagem que quer ser passada. Veja o que diz 2 Timóteo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Irmãos, tudo que você fizer por missões, não espere receber nesse lugar. Você está plantando vida eterna. Se você esperar recompensas nesse lugar, você nunca vai fazer missões. Se você esperar ser aplaudido pelo que você faz por missões, você nunca fará missões. Se você até esperar conhecer todas as pessoas que serão salvas pelo investimento que você fez, você não fará missões. Deixa para fazer tudo isso lá no céu. Quando você encontrar o Senhor, e Ele falar, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Veja o que diz o artigo. A história de um casal missionário diz assim: os missionários não tinham aposentadoria, sua saúde estava debilitada, sentiam-se derrotados, desanimados e apreensivos. Depois de muitos anos de serviço missionário, lá estavam eles iniciando sua longa viagem de volta a bordo do mesmo navio em que estava o presidente dos Estados Unidos em 1901 a 1909. Retornando de uma temporada de caça na África, isso o presidente. No momento do embarque, havia uma multidão de gente, uma banda tocando para a despedida do presidente, mas ninguém para despedir dos missionários. O marido disse então à esposa: não é estranho, querida? Aqui estamos nós, sacrificamos nossas vidas no serviço do Senhor, gastamos muitos anos neste lugar, perseveramos no meio de imensas adversidades, perdemos alguns de nossos filhos e os enterramos aqui. Tudo tem sido tão difícil, mas ninguém realmente se importa com isso, não é? Veja só toda esta fanfarra quando o presidente volta de uma simples excursão de caça. Mas ninguém se importa se fizemos algo de valor para Deus ou não. Querido, você não deveria pensar assim. Irmãos, veja a importância da mulher sábia. Querido, você não devia pensar assim. Disse a sua esposa. Não dá para pensar de outra forma, disse ele. É tudo tão injusto. Durante toda a viagem, enquanto cruzavam o Atlântico, este sentimento crescia e fervia em sua mente. A amargura foi tomando conta de sua alma e ele disse à sua esposa: aposto que quando chegarmos em Nova York, vai haver outra banda para receber o presidente e ninguém esperando por nós.
e estaremos sozinhos. E foi assim que aconteceu. Quando o navio atracou no porto de Nova York, uma banda tocava as canções preferidas do presidente. E todas as autoridades da cidade estavam lá para recepcioná-lo. Enquanto isso, o casal de missionários desembarcou completamente despercebido e foi alugar um apartamento dilapidado no setor leste de Nova York. Completamente arrasado, o homem disse à esposa: não é justo mesmo. Aqui estamos nós sem dinheiro, sem saber quem é que vai cuidar de nós ou para onde vamos. Deus nos prometeu grandes coisas, mas nada aconteceu. Entregamos a Ele tudo o que tínhamos e o que fez por nós. Agora veja o que acontece quando o presidente sai a uma excursão de caça. Isso não é justo. A esposa novamente: querido, disse a esposa, eu sei que não é justo, mas esta não é a atitude certa. Não deve pensar assim. Por que você não vai até o quarto, conversa com o Senhor sobre tudo isso e veja o que Ele tem a dizer. Irmãos, quando você achar injusto, converse com o Senhor. Fale para Ele quando você acha que é injusto. Fale para Ele quando falta sustento, se você é missionário. Fale para Ele quando as pessoas são injustas. Irmãos, isso é ser humano. E ele foi. Entrou no quarto e ajoelhou-se à beira da cama, sozinho. Ficou lá por um bom tempo e quando saiu, seu rosto brilhava. Sua esposa percebeu algo que tinha acontecido, e então ela perguntou: o que houve? Imagina a curiosidade dessa esposa. Ele respondeu: eu me ajoelhei, derramei toda essa história diante do Senhor, contei para Ele que havia achado tudo tão injusto, especialmente que ao chegarmos em casa, o presidente ganhou aquela tremenda recepção enquanto ninguém se importou conosco. Eu disse também que Ele não estava nos tratando direito. Mas sabe o que o Senhor me disse? Foi como se tivesse se inclinado e colocado a sua mão no meu ombro para me dizer. Ele encostou, imagine a cena. É como se o Senhor encostasse no meu ombro e dissesse: mas você ainda não chegou em casa. Quem espera para esta vida recompensas justas e honrosas, com certeza será vitimado pela decepção. Nossa recompensa está por vir. Irmãos, nós ainda não chegamos em casa. Esse missionário, talvez você disse, mas ele não está sendo sábio, espiritual. Não, irmãos, ele só está esgotado, emocionalmente e fisicamente também. Ele é como você e eu, ele é carne. Talvez o que faltou para ele foi apoio emocional, apoio financeiro até, pelo que ele fala. Mas esse missionário é mais um dos missionários que nós enviamos e deixa para lá o que acontecer. Isso é culpa de todos nós e até do missionário às vezes. Mas a verdade é que nós não estamos atrás do culpado. Nós estamos atrás de resolver o problema. Mas a verdade é, a recompensa sua não pode ser aguardada nessa terra. Irmãos, não espere por essa recompensa aqui. Vamos sustentar missões, vamos sustentar e dar suporte. E um último versículo só para você ter mais convicção que vale a pena investir. 1 Samuel 30, versículo 24, diz que qual é a parte dos que descem a peleja, tal será a parte dos que ficarem com a bagagem. Receberão partes iguais. O trabalho que você fizer na retaguarda, você também receberá pelo trabalho dos que estão indo da parte de Deus. Missionários estão confiando a sua saúde e a sua vida no respaldo que você aqui atrás prometeu dar a eles. Confiados, claro, na graça e no poder de Deus. Irmãos, o meu desafio para mim e para você
é que nós possamos, literalmente, apoiar missões todos os dias, em nossas orações, em nosso apoio financeiro, mas também fazendo missões onde estamos. Uma das maiores forças de fazer missões é viver missões, é falar de Cristo com cada passo que nós dermos. E isso sim nós alcançaremos o amor, para que o financeiro seja resultado desse amor. Deus possa abençoar cada um de nós. Vamos orar. Peço que Deus fale a cada dia ao seu coração e ao meu, e que nós, no dia dos pais, nós pais, possamos começar isso em casa, a cada dia com mais intensidade. Vamos orar.